Vê se isso já aconteceu com você. Você leu um capítulo inteiro da Bíblia, ou talvez até um trechinho, e aquilo mexeu com você, falou ao seu coração naquele momento. Mas minutos depois, ou no dia seguinte, parecia que você não se lembrava de quase nada do que você tinha lido. Já aconteceu com você? Tenho quase certeza que sim. E por quê? Porque isso, na verdade, é mais normal do que você imagina. Mas olha, aqui, deixa eu falar para você uma verdade que ninguém fala. O problema não é a sua memória. O problema é que você não revisa. Como assim? Hoje eu quero mostrar aqui para você como que funciona a memorização e também uma coisa chamada curva do esquecimento. E como que tudo isso se conecta com a Bíblia. E eu quero explicar isso para você de uma forma diferente, que inclusive vai mudar totalmente a forma como você estuda a palavra de Deus. E a primeira coisa que eu quero trazer aqui é que eu quero quebrar o mito da memória ruim. As pessoas falam, Rafael, eu tenho memória muito ruim, por isso que eu não lembro das coisas. Não, deixa eu falar uma coisa, você não tem memória ruim. Isso daí acontece de você esquecer as coisas, inclusive quando você lê a Bíblia, é porque a gente aprendeu de uma forma errada como que nossa memória funciona. E aqui nesse vídeo a gente vai entender o porquê disso tudo. Muita gente fala que tem memória fraca, mas olha, anota essa, a realidade é que a nossa mente, ela não foi programada para guardar tudo de primeira. Sabia disso? A gente lembra o que a gente reforça. E quanto mais a gente repete uma informação, a nossa mente, o nosso cérebro vai entender que aquilo é importante. E ele vai memorizar, ele vai se lembrar daquela informação com muito mais facilidade. E é aqui que entra uma das coisas mais importantes para quem quer lembrar o que leu na Bíblia. É uma coisa que eu quero compartilhar aqui com você que se chama curva do esquecimento. O que é isso? Essa curva do esquecimento é algo que um pesquisador alemão descobriu há mais de 100 anos, um bom tempo atrás. É chamado de curva de esquecimento de Ebbinghaus. Hermann Ebbinghaus era o nome completo dele. Ele foi um estudioso da mente humana e ele percebeu uma coisa muito interessante. Certa vez ele percebeu que quando a gente aprende alguma coisa e a gente não volta naquele conteúdo, a gente se esquece de praticamente tudo que a gente leu. É mais ou menos assim. No primeiro dia, você acabou de ler um certo texto bíblico. Ao final do dia, você ainda consegue se lembrar até mesmo uma boa parte daquilo que você leu. No segundo dia após a sua leitura daquele capítulo da Bíblia, esse estudo fala que você já se esqueceu praticamente metade daquilo. E depois de uma semana inteira, você não se lembra de quase nada. Presta atenção mais ou menos quando, por exemplo, você vai na igreja. Você vai num domingo e você ouve a pregação do pastor. E muitas vezes você aprende coisas muito importantes ali, coisas que falam ao seu coração. Só que, você já percebeu que muitas vezes começa a chegar quarta, quinta, sexta-feira, e a gente acaba muitas vezes se esquecendo daquilo que a gente aprendeu no domingo? É justamente por causa disso, por falta de você estar revisando o conteúdo. Olha só que interessante isso. Porque assim, quando você revisa uma informação que você obteve, o seu cérebro, ele percebe que aquela informação que ele recebeu não foi uma informação isolada, é uma informação importante. Quando você joga um conteúdo para dentro do seu cérebro, ele vai entender aquilo como um conteúdo normal, qualquer coisa, porque durante o seu dia, quantos estímulos, quantas informações, quantas coisas novas você aprende, então o seu cérebro recebe todo tipo de informação e de estímulos durante o dia, muita coisa. Só que, quando ele pega e vê que você está repetindo uma mesma informação, ele mais ou menos ele fala assim, poxa, peraí, essa informação de novo, então isso aqui deve ser importante. E o que acontece? Ele começa a guardar essa informação por ele ver que aquilo é importante. Assim, na ciência, esse processo ele é chamado de consolidação da memória, que seria o quê? Seria quando a informação ela sai, pensa assim, do rascunho da sua mente para a sua memória de longo prazo. Sabe quando você está, por exemplo, assistindo um vídeo, como você está assistindo agora, e muitas vezes a gente vai pegando informações e a gente vai anotando. Só que às vezes a pessoa está falando muito rápido e a gente não consegue anotar bonitinho, com cores, parágrafo, fazer tudo certinho. A gente faz ali um rascunho de qualquer jeito. Para quê? Para depois a gente, quando tiver mais tempo, a gente poder fazer uma escrita bonitinha mesmo. É mais ou menos assim que funciona o cérebro. Quando você recebe a informação pela primeira vez, ele vai para o, vamos falar desse modo, para o rascunho da sua mente. Só que
Se você quer guardar essa informação, você precisa jogar essa informação do rascunho para a sua memória de longo prazo. E é aí que isso acontece, a consolidação da memória. E como que isso vai acontecer? Através da repetição. É mais ou menos como se fosse um jardim. Quanto mais você regar o jardim, mais as flores vão crescer. Assim é a informação que vai para nossa mente. E aí você fala, Rafael, legal, entendi, mas não tem muito sentido isso. Por que o nosso cérebro faz isso? Por que ele joga as informações fora tão rápido se existem coisas que são importantes, como por exemplo, eu ler sobre a palavra de Deus? É simples, é um pouco, pode parecer até estranho o que eu vou falar agora, mas é que é o seguinte, é que o nosso cérebro, ele foi programado por Deus para esquecer das coisas. Sabe por quê? Porque a ciência mesmo explica que o esquecimento das informações é como se fosse uma espécie de faxina mental. Porque, presta atenção, se a gente se lembrasse de tudo que acontece na nossa vida, de tudo que acontece no nosso dia, cada detalhe da rua, cada detalhe de casa que você viu, cada número que você viu, cada rosto, cada pessoa que você encontrou durante o dia, detalhe por detalhe, a sua mente ela ia ficar sobrecarregada. E olha só que dado curioso, só para você ter uma noção para entender o que eu estou falando. Uma pesquisa mostrou que somente com mídia e leitura, somente isso, tá? Uma pessoa normal, ela é exposta a mais de 50 mil palavras por dia. Isso daí foi uma pesquisa feita lá na Universidade da Califórnia. E a gente está falando só de letras, palavras, isso sem contar sons, imagens, notificações, decisões que a gente toma em todos os momentos, emoções. Agora imagina só se a sua mente ela for guardar absolutamente tudo isso. Consegue entender? Então é por isso que a nossa mente ela precisa filtrar o que realmente importa. E o que ela decide guardar, sabe o que é? É aquilo que aparece de novo, de novo, de novo e de novo. Ou seja, repetição. Então antes da gente ir para a parte prática, o que a gente viu aqui? Que o esquecimento ele é uma forma de proteção, não uma falha do nosso cérebro. Então se você se esquece das coisas, fica tranquilo, fica tranquila, isso é normal. O nosso cérebro, ele é como se fosse um zelador, ele tira todo o lixo, tudo aquilo que não é necessário da nossa mente. E revisar, o que é revisar? É como você salvar algo na sua pasta de favoritos da sua mente, assim como você faz com um e-mail, certo? E o que acontece? É aí que vai entrar a parte prática da coisa, desse vídeo, que é o quê? A repetição. Repetição é o que transforma a informação em memória. Inclusive, sabe o que é interessante? A Bíblia, hoje a ciência fala disso, a neurociência, mas a Bíblia já falava disso, ou melhor, a Bíblia já sabia disso antes da ciência. Quer um exemplo? Dou até 2 exemplos aqui. Em Josué, um versículo muito conhecido, Josué capítulo 1, versículo 8, fala assim, medita na palavra dia e noite. Em outro texto interessante também, Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, fala assim, ensina essas palavras aos seus filhos. Fala sentado, andando, deitado, levantando, fale a todo momento. Isso é o que a Bíblia já ensinava antes da ciência chegar a essas conclusões, de que repetição é a chave para você se lembrar das coisas. É mais ou menos como se a Bíblia dissesse para a gente, através desses versículos, olha, você que está assistindo, você quer lembrar das coisas? Então repita, medita dia e noite, reflete a todo momento, e isso vai fazer parte da sua mente. Porque cada vez que você lê de novo, você está dizendo assim para o seu cérebro, isso daqui é importante, cérebro, guarda essa informação. E aí, o que antes era somente uma leitura normal, começa a virar parte de você. Como assim parte de você? Imagina um caminho onde só tem um mato ali e você passa por ali pela primeira vez. Quando você passa pela primeira vez, você deixa uma marca bem leve ali da trilha que você fez. Mas se você começar a passar por ali todos os dias, aquela marquinha que tinha da primeira vez que você passou, ela começa a virar uma trilha. E o seu cérebro, ele faz a mesma coisa com aquilo que você repete. Cada repetição é como se você passasse por aquele caminho de novo, reforçando, 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 até virar uma parte de você. E se você fala, Rafael, ainda não estou convencido, então deixa eu provar isso para você de uma forma prática. Música. Músicas. Você conhece muitas músicas, muitos louvores. Como que você aprendeu esses louvores? Você ouviu ele uma única vez
e já memorizou? Não, né? Você ouviu ele 1, 2, 3, 5, 10, 15, 25 vezes, às vezes 50, e só depois você conseguiu memorizar a música inteira. Não só as palavras, a entonação, o ritmo, o jeito de cantar. Se isso acontece com música, quanto mais com textos. Eu falo assim, ó, repetição é o nome espiritual da intimidade. Como assim? Porque quanto mais você repete a palavra de Deus dentro de você, mais intimidade você vai ter com aquela palavra, até chegar ao ponto em que ela vai fazer parte de você. Mas assim, como então que você aplica tudo isso que eu estou falando na prática? É simples, e eu vou te mostrar agora. Pega aí um versículo que você gostaria de memorizar, de verdade mesmo. Pega um versículo e lê ele, mas lê ele não só por ler, lê para memorizar, para revisar. Todo mundo conhece aquela técnica de escrever um versículo no papelzinho e ir revisando ele ao longo do dia. Isso daí funciona? Sim, funciona. É a melhor técnica que existe para memorizar versículos? Não, não é a melhor. Existem técnicas melhores para poder fazer isso. Inclusive, várias delas no meu curso de memorização bíblica eu chego a explicar isso. Mas é o seguinte, funciona você ler várias vezes? Funciona sim. Só que muitas vezes a gente tenta fazer isso no modo automático. Uma pessoa só chega e ensinou pra gente, ó, vai lá e fica repetindo, repetindo, repetindo que você vai memorizar, você vai guardar ele. Só que você entendendo o que está por trás dessa técnica, como eu estou explicando aqui para você, por exemplo, como eu falei sobre a curva do esquecimento, você consegue entender um pouco melhor. Então o texto que você quer ler, você quer lembrar, você quer memorizar, leia ele hoje, releia amanhã de novo. Depois de 3 dias, leia de novo. Depois de uma semana, leia de novo. As informações, elas não vão grudar na sua mente como mágica. Você precisa mostrar para o seu cérebro que aquilo é importante. Então é por isso que você muitas vezes acha que tem uma memória ruim, quando na verdade a questão toda é que você não está revisando a informação. Por quê? Por não entender que o cérebro, ele trabalha dessa maneira. Ficou clara essa explicação que eu dei? Então assim, aqui embaixo depois, nos comentários, escreve um versículo que você vai querer guardar no seu coração, que você vai ler, que você vai revisar, porque, gente, ó, anota essa informação, a Bíblia, ela não foi feita para ser esquecida, ela foi feita para ser lida, estudada e revisada, até ela virar uma parte de quem você é. Que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.